E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Chegamos à nossa aula de número 3, nosso cursinho de questões em vídeo da resolução, a nova resolução de cadastro eleitoral. Então já tem 2 vídeos anteriores, 5 questões cada um. Nós estamos seguindo a ordem dos artigos da nova resolução do cadastro eleitoral, tá bom? E isso vai facilitar você na hora de estudar, porque como a gente está seguindo uma sequência, obviamente, a gente segue essa sequência também nos estudos. E eu estou trazendo questões daquilo que é mais relevante para vocês, tá bom? Sem deixar de lado aspectos que eu acredito que serão cobrados em prova. Eu queria fazer 2 pedidos para vocês, que curtissem esse vídeo, se inscrevessem no canal e me seguissem no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Bora lá? Então nós vamos para a primeira questão desta aula, questão de número 11, né? Então, nós já tivemos aí 10 questões. Vamos lá. No atendimento durante o serviço ordinário de alistamento, revisão ou transferência eleitoral, ou durante a revisão de eleitorado, e aqui quando eu falo serviço ordinário, o que eu quero que vocês entendam? É um serviço comum, aquele que acontece mesmo ao longo dos anos, né? Então, quando alguém procura o cartório eleitoral, procura a justiça eleitoral para os serviços de alistamento, revisão, transferência eleitoral, certo? Serão coletados dados biométricos mediante inclusão de impressões digitais roladas dos dedos de qualquer das mãos, ressalvada a impossibilidade física, fotografia ou padrão ICAO e, salvo se tratar de pessoa analfabeta ou para o qual seja impossível manejar a caneta de coleta, assinatura digitalizada da eleitora ou do eleitor. Ok? Então vejam o seguinte, pessoal. Qual que é o peguinho aqui da questão? A questão, já vou antecipar para vocês que ela está incorreta, tá? E quando nós nos dirigimos à resolução do cadastro eleitoral, nós vamos observar que tem um artigo lá que é o 8º. E o artigo 8º fala sobre essa questão da inclusão de impressões digitais dos dedos das mãos. Só que o artigo 8º fala mediante inclusão de impressões digitais roladas dos 10 dedos. E veja que a questão, quando eu trouxe a questão na hora de elaborar, qual que foi o meu objetivo? Colocar mediante inclusão de impressões digitais roladas dos dedos de qualquer das mãos, levando a entender que seria, por exemplo, somente os 5 dedos de uma das mãos. Mas são dos 10 dedos, eu ia falar das 10 mãos, dos 10 dedos das mãos. Ok? Então o erro está nisso. Então quando a gente vai observar a questão 11, o erro está aqui, porque contempla os 10 dedos. Artigo 8º da resolução, por isso que a questão 11 está incorreta. Certo, pessoal? Bacana? Próxima questão agora de número 12. Vejam só. Nas operações de revisão, transferência e segunda via, será dispensada a coleta de dados biométricos da pessoa que já esteja digitalmente identificada, desde que satisfeitos os requisitos de qualidade exigidos e que a última coleta não tenha sido feita há mais de 5 anos. Então aqui eu tenho alguns requisitos para a dispensa da coleta. Então veja, se ela já foi, se a pessoa que está sendo fazendo uma transferência de título, emitindo uma segunda via, já teve os dados biométricos coletados, a regra é a dispensa dessa coleta. Óbvio, já fez, para que eu vou fazer de novo? Mas tem alguns requisitos. Quais são eles? Veja. Desde que satisfeitos os requisitos de qualidade exigidos e que a última coleta não tenha sido feita há mais de 10 anos. Justiça Eleitoral gosta do 10, né? 10 dedos, mais de 10 anos. Mais uma questão incorreta. Artigo 8º, parágrafo 1º da nossa querida nova resolução. Há mais de 10 anos. Cuidado com isso. Viu, pessoal? Muito cuidado.
Então, questão 12, incorreta. Questão agora número 13. Os dados biográficos e os dados biométricos que compõem o cadastro eleitoral poderão ser atualizados mediante inclusão ou alteração com informações oriundas de bancos de dados geridos por órgãos públicos, inclusive da Identificação Civil Nacional. Por isso que a gente fala sempre na questão da integração entre os sistemas, né? Então, quando a gente fala de cadastro eleitoral, a Identificação Civil Nacional vai ser muito importante para essa integração de dados, né? Porque, veja, o que diz a questão é que esses dados biográficos e biométricos vão poder ser atualizados mediante inclusão ou alteração com dados que são geridos por banco de dados geridos por órgãos públicos. Então, é como se com essa integração vai facilitar e desburocratizar todo o sistema. Atualizou em um sistema de banco de dados, automaticamente a Justiça Eleitoral, o Cadastro Eleitoral busca essas informações para atualização dessas informações internas. É isso que está dizendo a questão. E está totalmente o que, pessoal? Correta. Tá? Questão verdadeira, questão corretíssima, artigo 9º da nossa resolução. Correto. Beleza? Próxima questão, número 14. O Tribunal Superior Eleitoral poderá firmar acordos de cooperação com entidades públicas ou privadas, visando a ampliação, transferência ou aproveitamento de dados biométricos, ouvida a Corregedoria Geral Eleitoral. Certo ou errado? Certíssimo. Esses acordos são fundamentais, é aquilo que eu falei para vocês. A questão da integração. Quanto mais integrados estiverem os sistemas, quanto mais acordos de cooperação forem feitos, isso vai facilitar a ampliação, a transferência ou aproveitamento de dados. Né? E o foco aqui da questão, talvez o examinador pode brincar com vocês, é ouvida a Corregedoria Geral Eleitoral. Questão 14, verdadeira. Tá bom? Última questãozinha de hoje, o acesso a informações constantes do cadastro eleitoral por instituições públicas e privadas e por pessoas físicas se dará conforme a Lei Geral de Proteção de Dados e a resolução do TSE que tratar do acesso a dados constantes dos sistemas informatizados da Justiça Eleitoral. Se você lembrar das nossas primeiras aulas, né, vocês vão lembrar que uma das diretrizes que fundamentam essa nova resolução é justamente a conformidade do tratamento de dados à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Então, quando a questão fala que esse acesso se dá conforme a LGPD, claro que está correto. Mais uma questão verdadeira. Não se esqueçam que essa resolução ela foi criada, sedimentada para a LGPD, né, conforme a LGPD. E aqui, pessoal, é o artigo 10 caput. Beleza? Nós fechamos mais um encontro, espero que vocês tenham curtido. A gente volta, nós temos muito caminho pela frente, tá? Tem muita questão bacana ainda pra gente conversar. Fiquem com Deus, bons estudos. Tchau, tchau.